Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma live e agora a live falando sobre direito sistêmico. Então, estou aqui dando um minutinho para o pessoal entrar. Para quem não sabe, eu não sou advogada, mas eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui do Rio, OAB do Rio e da Barra. Oi, Moniquetes, que bom que você está aí. Olá, sou Helena. Olá, pessoal, bem-vindos. Eu não consigo fazer, opa, tá vendo? Não consigo fazer a live e ler todas as mensagens que estão aqui, mas eu já tenho aqui uma lista de perguntas. Olá, Eunice, seja bem-vinda. Nossa convidada para a live de hoje já está aqui. Vou adicionar ela aqui. Então, vamos começar mais uma live. Essa semana eu vou fazer uma sequência de lives sobre direito sistêmico. Bom dia! Já está aí. Bom dia, Eunice. Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Obrigada, querida. Bom dia a todos. Também é uma alegria estar aqui com você, começar esse mês de junho com você. Maravilha. Estamos começando então com o pé direito. Eu coloquei o textinho lá no WhatsApp, mas eu queria no feed do Instagram, mas eu queria dar uma lida aqui para fazer uma apresentação para você. Então, deixa eu começar falando. A Eunice, ela é advogada sistêmica e colaborativa com largas áreas do direito, com especialização em direito testamental, em constelações familiares, aplicada ao direito sistêmico pela Hellinger Schule, e a Faculdade Novare. Tem treinamento sistêmico pelo Instituto de Constelações Familiares Brigitte Champer. Como fala o nome da Brigitte? Eu sempre me confundo. Formação básica complementar em percepção sistêmica e práticas integrativas pelo Instituto Luciano Alves, que eu também sou professora, e capacitação em movimentos essenciais com a Cláudia Duarte. Capacitação em práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, introdução à comunicação não violenta com Dominique, amo Dominique, e coordenadora nacional para a temática do direito sistêmico da ESA Nacional, Escola Superior de Advocacia. A Eunice é presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santa Catarina, a primeira comissão do Brasil, e vice-presidente da Comissão Especial de Estudos de Direitos Sistêmicos da OAB do Rio. É presidente e fundadora do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, professora da ESA, Escola Superior de Advocacia, professora da pós-graduação em Direito Sistêmico da Verbo Jurídico e professora do curso de extensão de Direito Sistêmico da Faculdade Sesusc. Isso. Ou seja, um vasto currículo nessa área, uma honra enorme ter você aqui, uma profissional que eu admiro demais e uma pessoa querida que eu admiro também, da mesma forma. Eu deixei nos meus stories uma caixinha de perguntas, então quem tiver perguntas pode ir colocando lá na caixinha, porque a gente vai fazer a live hoje, amanhã tem a Marília, na quarta-feira tem a Roberta, então vai ter um intensivão de direito sistêmico. Antes de você entrar, Eunice, eu estava falando que eu não sou advogada, então eu vou abrir mão de alguns protocolos muito comuns no meio jurídico, né? Para a gente fazer um papo mais informal. E eu tenho aqui algumas perguntas que são muito interessantes. Eu agrupei algumas perguntas parecidas para a gente otimizar nosso tempo. Uma hora passa rápido. Então, eu queria passar a palavra para você falar, dar as suas boas-vindas e já entrar com a primeira pergunta, que é o que é direito sistêmico e para que serve o direito sistêmico, que essa pergunta acho que muita gente aqui está querendo saber. Ai, bom dia a todos mais uma vez. Gratidão, Silvia, querida, né? Professora do PSPI, aqui estou eu como sua aluna, né? Agora também participando dessa live. E também tenho participado como professora lá do Instituto, então, do Luciano, né? E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que tanto me mobiliza internamente, né? E também me move, né? E eu falo que
é um grande privilégio poder, no momento atual, estar com essa consciência ampliada em relação à questão sistêmica, né? E é muito legal isso, Silvia, de você. Eu queria te parabenizar, porque, bem como você falou, né? Você fala do seu lugar e eu falo do meu lugar, né? Eu falo do meu lugar de advogada. E é direito, né? O direito antecede o sistêmico, no caso, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque, para até mesmo não banalizar esse conhecimento que tanto faz bem a todos, né? E para que ele alcance o maior número de pessoas, no sentido de despertarem para essa consciência, né? Que na verdade todas as nossas almas são sistêmicas, né? A gente é que está despertando para isso, alguns mais cedo, outros cada um no seu tempo, né? E então é muito importante que isso seja levado ao conhecimento da maioria, se possível, de toda a população, né? Eu gostaria mundial até, porque eu ainda li agora cedo um relato de uma colega advogada muito pesaroso, né? Eu falei, nossa senhora, o direito sistêmico tira a gente da vítima, né? Porque nos ajuda a sair de um lugar, de uma zona de conforto, e talvez por isso que ele mexa tanto com as pessoas e crie também algumas dificuldades em acessá-lo, né? Então, o que é o direito sistêmico? Ele, na verdade, todo direito é sistêmico, né? Não é nada, não é nenhuma criação contemporânea, porque, na verdade, se você for observar, né, num processo, por exemplo, é todo um sistema que faz parte, né, o sistema judiciário, tudo se interliga, tudo se comunica, ainda com muita dificuldade. Eu penso que talvez esse nosso movimento auxilie, né, até mesmo tenhamos ganhos no sentido de, por exemplo, Silvia, nós temos uma decisão do juiz na área de família, uma decisão do juiz com as mesmas pessoas envolvidas na área criminal. Eu vou tentar falar de uma forma que seja acessível a todos. Então, se você tiver dúvida da minha linguagem, você me chama a atenção. E, por exemplo, tem lá o problema de família, que envolve violência doméstica, e o pai foi proibido de se aproximar da mãe por conta de um episódio, mas o juiz da família mandou ele buscar o filho na casa da mãe. Qual que é a decisão que ele cumpre? Né? As pessoas ficam nessa dúvida. Então, o sistêmico, ele tem muito para se comunicar nesse universo, né? Para realmente colaborar para uma melhora muito mais efetiva em vários aspectos, inclusive nesse. Bom, o que é o direito sistêmico, né? O juiz, o Dr. Sam Storch, começou com o movimento das constelações no judiciário, e para isso ele denominou como sendo o direito sistêmico, né? Esse movimento das constelações dentro do judiciário no direito. Eu, enquanto presidente da primeira comissão, né, na UAB, aluna da primeira turma da pós, da Hellinger, né, com a Inovari, logo no início percebi como que eu poderia trazer esse conhecimento para o meu lugar, né? Uma vez que nós não temos uma mesma realidade de um processo que já está instalado e tem todos os envolvidos ali, já se sabe quem são. Nós recebemos um dos envolvidos, né, nos nossos escritórios. E isso que acaba que inviabiliza você fazer um trabalho no sentido de como é feito dentro do judiciário, né? Só para explicar. Então, acho que é importante que as pessoas tenham essa clareza. Então, o direito sistêmico, ele foi uma denominação que o Dr. Sam deu e ele vem sendo desenvolvido. O DJ Capra fala do direito sistêmico numa outra perspectiva, né? Eunice, né, desenvolvi um conceito que eu compreendo do meu lugar de advogada, né? E o pensamento sistêmico é isso, né, Silvia? A gente está nessa mudança de paradigma aí, para a gente sair sair não, né? Fazer essa transição também do científico para o sistêmico, que é o livre pensar. Então, a partir do momento que você tem elementos, né? O convite sempre é esse, vamos para o mais. O próprio Bert Hellinger fez isso, né? Ele bebeu de inúmeras fontes para chegar na metodologia, nesse movimento, nesse caminho das constelações, né? E que tem vários conceitos relacionados a isso. Até a gente fez, Silvia, uma cartilha. Eu vou trazer o conceito que eu coloquei nessa cartilha, ó. Essa cartilha é maravilhosa. Tem uma cartilha que a gente desenvolveu do lugar da primeira comissão de direito sistêmico na Ordem dos Advogados do Brasil. É um movimento feito
em prol do coletivo, né? Justamente já para trazer os colegas advogados para esse campo, né, de atuação profissional, que nos permite avançar, né? A gente brinca que a gente é a evolução da cultura do litígio, né? A gente vai dando um passinho a mais. Mas se não tivesse tudo o que há estabelecido, né, tem que ter muito respeito nesses movimentos, né? Com relação a o que já está estabelecido. Por isso que eu falo, né? O sistêmico chega depois do direito, né? Então, é preciso ter esse cuidado, né? De que lugar você fala sobre direito sistêmico, né? E é bonito a Silvia estar trazendo pessoas profissionais da área do direito para falar sobre essa temática, que até mesmo para evitar esse tipo de equívoco, que agora nós, advogados, vamos fazer terapia, né? Não, não é nada disso. Né? Pois é, um ótimo ponto isso, porque existe uma linha tênue, né, da função do terapeuta sistêmico, como eu sou uma terapeuta sistêmica, para a função de um advogado sistêmico. E aí eu já emendo isso, Eunice, numa outra pergunta que eu achei bem interessante, porque, como eu te falei, o público que me segue aqui, a maior parte é leigo, não são advogados. E aí veio uma pergunta: quem define se vai usar o direito sistêmico? Então, vamos lá. Eu estou fazendo uma construção aqui no meu raciocínio para que vocês possam me acompanhar, né? Como tudo isso vem sendo desenvolvido e organicamente construído. Quando eu chego na ordem, né, eu preciso fazer um requerimento, apresentar para pedir, né, esse espaço que fosse criado para acolher advogados que tenham esse conhecimento já estabelecido. E o mais importante, gente, de tudo isso é internalizar isso, né? Porque não basta ficar no universo mental que chega na hora da prática, você não consegue colocar em prática. Então, o primeiro convite é o autotrabalho, é internalizar tudo que vem. Então, é se abrir para o novo, né? Permitir pensar. Vocês devem estar aí, esses pensamentos todos, descansem eles no colo ou numa prateleira e se abram para aquilo que a gente está trazendo, né? Que respirem, né? Liberem tudo aquilo que vocês têm estabelecidos. Então, do meu lugar, eu desenvolvi o conceito que está na cartilha, que eu vi que alguém perguntou ali. A cartilha está disponível no site da OAB, para download, inclusive, né? www. Depois eu coloco as informações, a Silvia disponibiliza, oab-sc.org.br, que é a de Santa Catarina, né? Que é o lugar onde o movimento iniciou dentro da ordem. Foi aqui no estado de Santa Catarina, a partir do meu movimento de criação dessa primeira comissão. Eunice, só um parênteses, a gente pode disponibilizar isso pelo direct do Instagram, se alguém quiser pedir para mim ou para você no direct, a gente pode disponibilizar esse link para facilitar as pessoas? Com certeza. Maravilha, então maravilha. Estou disponível, isso aí, muito mais fácil, né? E então, o que eu defini aqui, eu vou, né, resumidamente, é um campo de conhecimento revelado pela observação fenomenológica de que todas as manifestações de vida são redes formadas por subjetividades e necessidades singulares, que oferece elementos para o exercício de uma justiça mais humana e pacificadora. Ou seja, é um conceito, ele é um campo de conhecimento que amplia a consciência e transforma a percepção sobre os conflitos. Continuando, pode-se dizer que o direito sistêmico propõe a releitura do conflito, com base em áreas do saber filosóficas e relacionais, até então desconhecidas pela epistemologia jurídica. É um conceito que muito trabalhoso para chegar nele foi para mim, no sentido de como ele é muito experimentado, vivenciado, como traduzir isso, né? Mas foi onde eu, no momento mais longe, cheguei do meu lugar de advogada, desenvolver e convidar as pessoas a virem para isso. Por quê, gente? A pergunta é quem aplica ou não aplica, né? O direito sistêmico, ele é muito além de uma aplicabilidade, né? A constelação, ela é a cereja do bolo, eu considero, né? Ela é a cereja, ele é o plus. Mas existe um caminhar para se chegar nesse lugar de você se submeter ou querer, desejar participar. Como que do lugar do direito a gente vai impor alguém que faça um movimento de constelação? A alma,
eu falo que o direito sistêmico propõe, né, a releitura do conflito. Vamos lá, o que eu, do meu lugar, observava? Mesmo que tivesse uma sentença favorável para alguma dos envolvidos, não havia uma satisfação. Então, o processo, ele resolve a lide, o problema, né? Ele traz a questão jurídica, mas o conflito, ele permanece, né? Então, por exemplo, né, eu trabalho muito na área de família, para vocês entenderem. Tudo bem, não, teve lá a sentença definindo a partilha, e quando não se chegou num consenso durante, ou antes até, né? Saía lá uma definição, o pai pega a criança a tal hora, né, a questão das visitas. Bastou alguém se envolver com o outro para começarem os problemas. Então, há muita reincidência processual. Então, o que você observou, né, o movimento das constelações do judiciário auxiliando um pouco nessa perspectiva de evitar essa reincidência, porque daí as pessoas conseguem voltar para o seu lugar, para a sua autorresponsabilidade naquele conflito. Então, por que é uma releitura do conflito? Porque ele traz justamente uma possibilidade de você olhar o que está por trás daquela verborreia que o cliente traz para a gente no escritório de advocacia, né? Então, no escritório de advocacia, como eu já falava no início, do meu lugar de advogada, essa é a minha percepção, Silvia, é muito importante que isso fique muito claro. Isso foi desenvolvido a partir da minha experiência com esse conhecimento, que é desde, eu estudo isso, né, desde 2016, eu sou formada, enfim, mas continuo mergulhada nisso, como você viu no meu currículo ali, eu continuo me capacitando. E o mais importante de tudo isso é entender que nós somos seres integrados, únicos, inteiros. Nós temos vários sistemas, né, digestivo, linfático, nervoso que se interagem dentro da gente e que a gente não se dissocia deles quando eu estou aqui com você nesse momento ou na frente do cliente, onde quer que seja. Isso eu quero dizer o quê? Que tudo aquelas experiências de vida, tudo aquilo que nós experimentamos, nós trazemos essas informações. Nós não nos dissociamos, né? Quando colocamos, agora eu sou advogada, eu coloco esse chapéu de advogada, mas eu esqueci o que eu aprendi com relação ao universo das constelações, a filosofia sistêmica, essa riqueza que Bert Hellinger deixa para nós e de todas as fontes que ele bebeu, que são fundamentais para nós. Então, com isso, nós vamos nos habilitando a nos tornarmos potencialmente cada vez mais desenvolvidos nos nossos talentos, nossos dons, né? E trazemos isso para o nosso dia a dia, integrando tudo aquilo que é nosso. Porque se nós considerarmos que, bom, agora eu vou ser só advogada e eu não tive toda uma experiência de vida com questões que vêm para mim na área de família, por exemplo, que vão me levar a acessar memórias, né? Algumas conscientes, a grande maioria não, de histórias vividas, seja pela minha criança ou pela minha ancestralidade. Então, isso é muito importante, gente. É desse lugar que eu falo, né? Por que ele traz um novo campo de conhecimento? Porque quando você olha para o outro, né, sem julgá-lo por tudo aquilo que ele está trazendo para você e conseguindo compreender que ele vem também de um lugar, né, onde ele tem um histórico largo de vivências e que se ele chegou no escritório de advocacia com uma questão jurídica é porque não foi dado conta, né, de tudo aquilo que vem sendo carregado. Então o conflito é o copo meio cheio, meio vazio, o copo enche e transborda e chega pra gente, né? Geralmente o copo transbordado. Eu não sei se eu estou sendo clara, Silvia, eu falo muito, né? Você me entende? Somos duas que falamos muito, então tá tudo em casa, tá tudo bem. E é bom que a gente pode transbordar esse conhecimento, ou pelo menos o pouco conhecimento que a gente tem, que já é muito, né? E então, Eunice, eu queria trazer uma perspectiva, assim, do meu ponto de vista leigo, não advogado. Para mim, o direito estava muito no lugar onde, como você trouxe, né, o juiz faz uma sentença como uma imposição para aquilo, mas as partes muitas vezes continuam com um conflito interno, né, porque não se sentem totalmente liberadas daquela dor que moveu para aquele conflito. Então, para mim, ver se faz sentido, e se tiver errado, fique à vontade em corrigir. Para mim, o direito sistêmico é trazer essa solução de dentro do cliente para fora, para que aquele caso se encerre
com o que a gente chama, né, no meu modelo terapêutico, de mudança de paradigma do ganha-perde para o ganha-ganha. Né? Então, ao invés de eu me sentir perdendo alguma coisa, ou em falta, alguma coisa, mesmo que eu tenha ganho o processo, né? Porque isso é muito comum da gente ver. A pessoa ganhou o processo, mas ainda está raivosa internamente, ainda está com desconforto daquilo. Então, para mim, é a perspectiva dessa expansão da consciência por parte do cliente para ter uma satisfação interna, né? De, tá, resolvi, tá, né? Essa dor que estava me afogando internamente começa a experimentar uma liberação. Faz sentido isso para você? Total sentido, Silvia. Vou trazer o caso prático, que daí acho que fica ainda mais fácil, né? Outra coisa importante desse movimento é que a ideia é que as pessoas, né, tenham noção que existe uma advocacia extrajudicial, que não precisa depender do sistema judiciário, né? Então, a ideia é trazer as pessoas a não esperar que o Estado, juiz, pai, né, autoridade parental, pai, juiz, dê uma sentença, que as pessoas tomem consciência que do mesmo lugar de onde elas trouxeram o conflito, onde elas originaram, ali também vem a solução. Então, que nós somos meros facilitadores dessa solução, né? Com a nossa técnica, o nosso conhecimento jurídico, para a gente também ter mais lucidez, inclusive, para não, como eu falava, né? Às vezes o cliente traz uma situação que reporta alguma memória nossa, uma situação vivenciada por nós, porque nós somos seres humanos, né? Todos nós temos muitas experiências, como eu também falava, não dá para se dissociar disso no momento em que você está ali sendo um profissional. Isso é algo, uma utopia, né? Se alguém consegue, eu discordo, porque Bert, inclusive, traz essa informação de que nossos atos são 97% inconscientes, né? Então, muitas vezes você não consegue ser nem lúcido na hora de encontrar a solução. Teve uma colega advogada que ela tinha dificuldade de escrever uma peça processual, que quando chega o processo, você tem que fazer uma resposta. Ela não conseguia fazer a resposta. E era algo que era um divórcio, ela precisava contestar. Mas qual a dificuldade dela em escrever? Porque ela entendia que havia amor naquela relação e ela queria salvar a relação do casal que já estava no processo, né? E ela já tinha que fazer a resposta, não era nem ela que estava iniciando o processo, né? Ela já tinha que responder, ela era advogada do outro, né? E aí, o que aconteceu? Ela queria ter salvo o casamento dos pais, então ela não estava conseguindo ser profissional no sentido de dissociar a dor dela, né? O desejo infantil dela de salvar os pais. Então, ela não conseguia. Quando ela entendeu isso, rapidamente ela conseguiu fazer o papel dela, que era de advogada técnica jurídica, né, da compreensão da lei. Então, você consegue ser mais lúcido na hora de, inclusive, escrever, redigir o que for preciso. E, principalmente, gente, para nós, né, estarmos no estado do vazio. O que é isso? Estarmos no estado do adulto, análise transacional pura, né? Como que você fica no estado... do adulto, né? Esse é uma das grandes também sacadas, né, disso tudo, porque normalmente os clientes chegam para nós, né, muito infantilizados, porque eles estão na dor, né? Via de regra é na dor. Mas essa dor, ela vem diretamente, a gente fala, né? O doutor Sami sempre fala que na justiça chega sempre um caso de amor, né? Porque mesmo que seja numa área, por exemplo, mais prática, como a Silvia, para mim, é um fenômeno, né? No sentido de ela desenvolver isso dentro de uma área tão complexa quanto a financeira, né, Silvia? Então, é mais ou menos isso nós, no direito, trazendo isso, né? Para essa complexidade que implica. Mas uma escola que tem uma dívida fiscal... E foi um erro do contador, não substitui o contador, porque ele é filho da diretora que faleceu, veio a óbito. Então, existe todo um, né? E aí você vai fazer o quê? Né? Você vai exigir que expulse aquela pessoa? Se tem todo um afeto ali envolvido, gente, sempre há um afeto. Sempre são pessoas, por mais que seja um CNPJ, existem pessoas por trás desse CNPJ. Então, a minha cliente chegou com uma questão trazendo, né? Vou trazer um exemplo bem prático dessa questão. Eu falei para ela, olha, foi a minha psicóloga que mandou vir em você, Eunice, ela disse. Eu falei, que bom, né? Porque essa é a ideia. Vamos trabalhar as coisas dentro dos escritórios, fortalecer a nossa classe, né, de advogados, para conseguir não precisar depender de muitos outros sistemas. Por que a gente se refere a sistemas? Não é no nível de só sistema judiciário, sistema econômico, não. É o nível mais interno, né, que a Silvia está trazendo. É a comunicação em que o pai e a mãe, que quando se relacionaram,
se comunicaram. É sobre esses sistemas que nós trazemos o conhecimento. Né, Silvia? Não é, exatamente. Então, se vai considerar que o juiz tem um pai, uma mãe, o promotor, o escrivão, todo mundo ali envolvido, e for todo mundo entrando nesse universo, o processo ele se torna ainda mais complexo. Então, a gente quer trazer a consciência das pessoas que elas podem sim resolver as suas questões nos escritórios de advocacia. Existe uma advocacia extrajudicial. Ser advogado não é só fazer processo, né? Eu considero que essa é a grande transição também, né? E eu acredito que a juventude que está vindo aí, que é tão rápida, né, nas informações, ela quer soluções mais rápidas. Então, depender às vezes de um processo que leva 5, 10, 15 anos, não é todo mundo que está com essa energia interna disponível. Então, é esse o caminho que você fala para o cliente, né? Você quer escolher esse caminho, tá tudo bem. Né? Você respeita isso. E o mais interessante é que às vezes a pessoa demora 10, 15, 20 anos no processo, tem uma sentença final, mas a insatisfação interna continua, né? Então é sempre bom a gente ressaltar isso, que essa insatisfação interna muitas vezes vai amargurando a vida da pessoa. Exatamente. A insatisfação interna é a que permanece. Por isso que o direito sistêmico, né, é a releitura do conflito. Vamos olhar para o conflito de um outro lugar, de um lugar em que nós possamos extrair o máximo de informações e com ele fazermos uma bela limonada, né, junto com... Então, o que aconteceu com a cliente que eu vi até agora, não contei o caso. Ela chegou com aquelas questões bem básicas. Meu marido saiu de casa, ex-marido saiu de casa, e nós temos 2 filhos e ele não tem se comprometido no sentido de pegar os filhos nos horários, porque a minha profissão, eu cumpro horário e ele me deixa na mão, e porque não sei o quê, né? Aquelas reclamações assim. Daí aí o que eu faço, gente? O que é a aplicabilidade, então, do direito sistêmico do meu lugar? É a escutativa, né? Ficar ali escutando e totalmente, gente. Nós temos que compreender que nossa personalidade, a nossa cultura é julgadora. Pelo amor de Deus, tenho consciência disso. Todos nós julgamos. Mas, como diz a Cláudia Boatti, nos movimentos essenciais, nós temos a escolha de não julgar. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber quando alguém senta na nossa frente, seja quem for, né? Eu, do lugar de advogada, vou contar esse caso, não vou julgar aquilo. Porque, via de regra, o advogado é o primeiro juiz da causa. Sai desse lugar. Isso já é um grande ganho para todos nós, porque isso, Silvia, de forma fenomenológica, quando eu vi no campo, né, da fenomenologia, o quanto meu julgamento interfere naquela solução, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa senhora, é algo que vocês não têm ideia, gente. Existe uma comunicação que se dá a partir, né, da vibração do coração, aquilo que é dito, se não vier do coração, não tem força, inclusive, né? Então, quando nós julgamos, pronto, olha lá, a mulher está fazendo alienação parental, o pai não sei o quê, entende? Se a gente cai nesse lugar comum de julgamento, que é um lugar comum que todos nós conhecemos e fazemos... E fazemos de forma consciente, que a gente faz isso tanto o tempo inteiro para tudo, que às vezes a gente julga, condena e sentencia o outro em todas as nossas relações. Bingo, Silvia. Então não precisa ser advogado para compreender que a gente faz isso o tempo todo, não é? Isso, o processo terapêutico, os processos que eu conduzo, a gente sempre chega nesse momento da pessoa tomar consciência do quanto ela está julgando, condenando e sentenciando o outro. E, na verdade, e a gente sabe pela fenomenologia, pelo pensamento sistêmico, que o outro é só um espelhamento de uma parte nossa que a gente não está querendo olhar. Então, quando a gente toma consciência disso, não nos cabe outra alternativa a não ser acolher. Por isso, essa história de sair da vitimização, do ganha-perde e entrar nessa conquista do ganha-ganha, né? Então, continuando usando esse exemplo prático, aí a cliente foi narrando e eu escutando. Né? Eu e a Alissa, minha assistente, que tem uma sensibilidade... Gente, o que vai nos definir no mercado vai ser o nível de percepção. Então, eu convido vocês a desenvolverem a percepção. E para a gente conseguir perceber o outro, a gente precisa se perceber. Aí a cliente continuou falando, né? E eu deixei ela esgotar. Essa é a diferença, né, Silvia? Então, o processo de constelação, você não fica sabendo de nada. Você
vai efetivamente. Como que no escritório de advocacia, essa foi a minha primeira, né, meu primeiro questionamento. Eu vou convidar o meu cliente a fazer uma coisa. Eu, Eunice, não constelo meu cliente. Não diretamente, pelo menos. Afinal, o que é constelar, né, Silvia? Às vezes você fala uma frase, quando você está no estado de presença, né, você vai observar, contemplar, escutar, uma sigla desenvolvida por uma colega querida também, você consegue acessar a informação que vem do campo da outra pessoa e você fala algo que você racionalmente não sabe nem de onde você trouxe, porque você de fato acessou a informação. Então, eu não tenho nem uma mesa entre para eu conseguir, né, estar o máximo em estado de presença, acolhendo, independentemente do que a pessoa estiver me contando, acolhendo ela e a outra pessoa a quem ela está se referindo, ao outro envolvido. Eu falo que a gente usava o nome partes, né? As partes. Não, as pessoas não são partes, elas são inteiros. Então, esse cuidado também é importante, gente. A forma como você se comunica é fundamental. Desde a comunicação não violenta e também o que você usa do nosso português, que é muito rico e farto, que você não precisa falar partes, né? Não precisa... nós eu usava muito essa linguagem, né? Os advogados, os colegas sabem disso. Não, são inteiros, né? Então são os envolvidos, os indivíduos. Isso já faz a diferença para aquele que está escutando, né? Outra coisa, o meu filho, não, o nosso filho. O filho não é só seu, o filho é seu e do seu marido, o seu e da sua esposa, né? Mudar a linguagem, a comunicação, o verbo, né? Eu aceito, não, eu assinto a tudo como foi. Porque se você está querendo aceitar, você ainda está num lugar de superioridade, querendo dizer que você, nossa, eu sou melhor, então eu estou, né, eu sou talvez até mesmo mais evoluído, como eu já ouvi isso de uma cliente, que ela disse que ela tinha desenvolvido potencialidades a mais que o marido gostava de ficar no bar bebendo e fumando, e ela, né, pelo movimento que ela estava fazendo, isso não era permitido. Então eu consegui fazer ela, né, nesse outro caso aí, perceber o quanto ela estava se considerando melhor que ele, né? Saindo do lugar dela. Porque quando a gente sabe o nosso lugar de advogada, de filha, tudo no sistema, nós, né? Eunice, isso facilita para que eu coloque o outro no lugar dele, porque a constelação é isso, né? Colocação no lugar. Então, no escritório de advocacia, o que eu preciso fazer é situar a pessoa no lugar dela, né? Tipo assim, você... Isso eu não poderia fazer no processo de constelação terapêutica, por isso que não tem nada a ver com terapia. Aliás, né, eu tive uma cliente que me falou, ela falou, graças a Deus que você não é terapeuta, senão eu teria me suicidado já, né? Porque quando você chega no escritório de advocacia, você, né, eu preciso aqui apontar para a pessoa, sim, onde está a questão, né? O fluxo da dor, eu falo para ela, olha o fluxo da dor, tá aqui. Quem sabe você consegue vibrar no amor? É esse convite que eu faço, essa é a aplicabilidade. Existem leis sistêmicas, princípios que atuam, né? Que buscam essa manifestação do amor que está perdida aí no seu sistema. Então é assim que eu aplico, respondendo lá a pergunta, né? E é muito interessante você trazer isso, Eunice, porque o pensamento sistêmico já ensina a gente exatamente que o conflito só existe quando a gente está fora do nosso lugar, né? Então, ter um advogado com essa consciência, essa neutralidade de trazer você para o seu lugar e deixar o outro no lugar do outro, né? E se manter no seu lugar enquanto advogado, enfim, né? Cada um no seu devido lugar, e isso viabiliza exatamente a liberação desse congestionamento emocional que fica, que gera o conflito. E aí eu vou aproveitar esse gancho para colocar aqui uma outra pergunta, não é exatamente uma pergunta, parece até uma provocação, mas eu acho muito bem-vinda essa provocação, principalmente porque eu acho que fala do lugar do cliente, né? Então, tem uma perspectiva, que é uma frase que veio para mim, falando a seguinte: direito sistêmico é para quem sabe que vai perder e está desesperado por um acordo. Bem provocativa essa fala, né? O que você tem a compartilhar com a gente sobre essa percepção? Enfim, quem escreveu isso está provavelmente trazendo algo de si, né? Então, é difícil eu opinar sobre
essa provocação, porque é justamente uma provocação. A gente falava, né, que a proposta é trazer essa consciência para o cliente de que o ganha e perde, como a Silvia vem falando desde o início, não traz essa liberação do conflito, né? Então, o acordo, ele depende da área, né? Depende do que for, ele viabiliza a continuidade de uma relação. Se você se sente tão agredido ou, de certa forma, abusado, você talvez não queira mais ter esse vínculo. Então, vai muito além da questão do desespero de que vai perder ou não. Inconscientemente, existem muitas coisas atuando. Então, é desse lugar que eu amplio o olhar para o meu cliente, né? E que eu recebo essas atitudes. Tanto que essa cliente que eu contava, né? No final, quando eu consegui mostrar para ela que ela estava no lugar de mãe do pai dos filhos, né? Que ela tinha um filho, né? Do tamanho de um adulto e 2 crianças. Quando ela se deu conta disso, né, por conta da minha fala e diálogo com ela e compreendendo a dinâmica, sendo que ela já tinha um histórico de filhos de pais separados, né? Então, a tendência natural dela é também buscar se separar no relacionamento. Isso é uma advocacia preventiva que eu faço, Silvia. Ó, você toma cuidado, você tem no seu histórico, você é filho de pais separados e você também. Então, a chance de vocês dois arrumarem mecanismos internos, inconscientes, de conflitarem para chegarem num momento de separação, que daí a sensação de pertencimento alivia, né? Ufa, eu pertenço porque eu também separei igual meus pais, né? E é muito grande. Então, esse trabalho preventivo também eu faço, sabe, Silvia? É muito bom isso, assim, quando as pessoas vêm nessa abertura. Então, o convite é esse, né? Você se abrir para o novo, porque isso é um julgamento, considerar que o outro está desesperado. Não, o outro é só o outro. Você pode saber de si. A gente só pode saber da gente, gente. O grande problema é esse também, Silvia, que eu vejo assim no escritório, né? Porque ele. Daí quando eu trago a pessoa, vamos lá, e você, né? E você, o que você colaborou? Porque 50% de cada um, né? Uma fala sistêmica, né? A responsabilidade para chegar. Você não dormiu com o inimigo, né? Eu tô trazendo isso para a área de família porque é a área que eu tenho atuação profissional, então eu experimento isso todos os dias. E eu recebi do cliente isso, né? Ah, não, você me jogou, essa cliente, um balde de água fria nisso. Como é que eu faço para sair do lugar de mãe? Eu falei para ela, volta para sua terapeuta e é lá que você vai resolver isso, né? Eu só auxiliei você a perceber. E eu preciso que você saia desse lugar de mãe aqui para você me trazer as informações relativas à partilha, aos bens, à situação, porque se o cliente estiver no estado de criança, gente, além de a maior parte das vezes só contar a verdade dele infantilizada, né? E Silvia, o que me fez buscar esse conhecimento foi porque no início eu sou advogada há quase 25 anos, então eu tenho uma larga, né? E eu conheci o direito sistêmico há 4 anos, né? Portanto, foram 20 anos trabalhando de forma sistêmica sem saber, porque a alma é sistêmica, né? Eu só não sabia o nome, porque eu sempre fui assim na minha atuação profissional. Eu sempre acolhi o outro no meu coração, que é o que Bert Hellinger fala, né? Para você ser um bom facilitador, você precisa acolher o outro envolvido no seu coração. Porque se você se alia ao seu cliente, né? Ah, tá, agora nós vamos, né? Vou me aliar a você e eu vou salvar você dessa relação, vou vingar você disso, pronto, eu já saí do lugar, gente, eu já me emaranhei naquela história. É simples assim. Então, o fato é muito simples, o essencial é simples. O fato de eu conseguir me perceber o meu lugar, nossa, isso é um ganho de saúde mental, de saúde física, porque eu era uma que, inclusive, às vezes não dormia, quando o pai não devolvia a criança, ou a mãe não devolvia, né, no dia que tinha que devolver, e era necessário fazer uma busca e apreensão de uma criança. Penso que é isso, né, gente? E é uma agressividade sem fim. Para todas as partes, né? Os envolvidos. Os envolvidos, Silvia, não partes. Vamos mudar o verbo. Vamos mudar a fala, não fala parte. Todos os envolvidos. Todos os envolvidos, é verdade. Inclusive, eu ia até fazer uma intervenção agora para falar justamente que essa fala provocativa que a gente recebeu aqui para compartilhar com todos vocês, ela tem muita agressividade intrínseca, né? E eu acho que outro
esse movimento do despertar da consciência convida a gente a mudar o linguajar não só de partes para, né, pessoas inteiras envolvidas, como também mudar esse linguajar bélico, porque parece que quando você procura um advogado, o advogado tem uma linguagem bélica, o cliente vai com uma linguagem bélica, como se estivessem indo para a guerra, né? Então, queria que você também comentasse um pouquinho disso, dessa postura do acolher, nesse sentido também, de renunciar à briga e entender o que está por trás daquele movimento bélico para, de fato, acolher a intenção dos envolvidos. Vamos lá, assim a gente vai mudando esse campo, né, Silvia? Vamos trazendo, e por isso que é um campo de conhecimento, né? A gente vai trazendo, inclusive, novas formas de linguagem para auxiliar nessa transição, nessa criação desse novo campo para que ele se estabeleça cada vez mais, né? Estou vendo uma colega aqui de Tocantins, a Risete, que outro dia me contatou. Esse movimento é muito bonito, Silvio, porque todo o Brasil vai se envolvendo nele, né? Ampliando a consciência, e as pessoas ganham muito com isso. Nós ganhamos, os outros ganham, né? Os advogados passam a deixar de ser vistos, às vezes, como um gladiador, e sim como alguém que está ali disponível para facilitar aquela solução, né? Então, a gente sai de um lugar comum, né? E esse lugar comum também, que é essa questão dessa agressividade, o que eu faço, né? Quando eu observo, percebo isso, né? Então, eu posso falar do meu lugar, da minha experiência, né? A pessoa está na agressividade, eu utilizo todos os meus conhecimentos, né? Às vezes, outro dia eu sugeri para o cliente fazer o Ponopono. Eu falei sobre comunicação não violenta, né? Você pode dizer o mesmo de outro jeito, por isso que é essa integração dos conhecimentos, né? Então, quanto melhor eu me aperfeiçoo, quanto mais eu aplico isso para mim, primeiro internalizo isso, né? É muito importante. E eu consigo trazer isso para o cliente. E a agressividade faz parte, né? E a gente também sabe como a gente fica quando a gente está numa situação conflituosa, e o confronto é o próximo passo. Então, o convite vamos olhar para esse conflito para que ele não chegue no confronto. Se chegar no confronto, ok. Faz parte. Eu olho para a pessoa no sentido de perceber qual é a necessidade dela, né, Silvia? Às vezes a pessoa precisa do processo, que ele se prolongue no tempo, que ela precisa daquele vínculo com a dor, né? Então ela vai chegar num momento que talvez ela esgote isso e daí queira resolver. Mas isso parte dela. Eu acho, Silvia, até muito importante você ter trazido isso, que é uma das coisas que eu considero fundamentais, é o respeito. Eu acho que antes de qualquer coisa, qualquer lei sistêmica, o respeito, que é um princípio, inclusive é um mandamento, uma das primeiras leis que vieram, né, que foram escritas pelo homem, seja como for, que elas existem, aos 10 mandamentos, né? Respeitar o próximo, amar o próximo, né? Isso são coisas que eu vejo que está muito difícil. E em épocas de pandemia isso está aparecendo demais. Então, do meu lugar, por isso que eu falo, inclusive eu não gosto nem dessa terminologia de advocacia sistêmica. Do meu lugar de advogado, eu sou só uma advogada que estou chegando naquela situação, nesse momento, por último, né? Eu tenho um impacto, a intenção influencia o resultado, a gente sabe disso. Então, qual que é a minha intenção ali, né? É olhar para aquela pessoa como um todo, né? E tudo que a compõe, por procurar compreender de onde está vindo essa agressividade, para que ela, ao relatar, eu vou perceber, né, onde está a origem dessa agressividade. Se eu estiver ali em estado de presença, né, disponível para acolher, né, tudo que a pessoa traz e sem julgá-la, né, entendendo que ela vem de um contexto, né, qual o contexto que ela está vindo. E se ela tem essa necessidade, eu vou respeitar, né, porque o meu lugar não é dizer o que é certo, o que ela deve fazer, é apresentar as opções. Ó, você pode escolher esse caminho, você pode escolher esse. Você vai decidir. Não vou ser eu que tomarei para mim a responsabilidade de uma decisão que implica a sua vida, né? É muito delicado eu me colocar num lugar, né? Assim que eu me coloco para o cliente, como eu estou falando para você, de quem vai agora dizer o que você deve ou não fazer, né? Eu não sei o que
você traz tudo aí, você pode olhar de forma mais ampla, né? E assim, né, Silvia, você sugerir que o cliente faça uma constelação é um lugar que também eu já fiz e tive uma experiência muito ruim. Por isso que eu tenho muito cuidado com isso, porque a pessoa, quando a constelação ela é tão preciosa e é um presente tão especial que Bert nos deixou e tantos outros, né? Que ela precisa ter esse cuidado, porque depende da mudança de postura da pessoa. Não basta você acessar algo que está no seu inconsciente se você não está preparado para ver aquilo, se aquele movimento não veio da sua alma, não foi você quem quis, foi eu que achei que era bom. Eu já saí. Eu quero fazer 2 observações sobre isso. Desculpa te interromper, Eunice, mas é porque do lugar de terapeuta eu acho importante trazer 2 falas sobre isso. A primeira fala é que a constelação ela não pode ser uma imposição para o outro. E quando eu comecei o meu movimento de conhecer as constelações, de estudar e de experimentar uma transformação tão profunda na minha vida, eu queria catequizar todo mundo. Queria, vem para cá que essa é a melhor solução, vai mudar a sua vida. E aí eu estava forçando pessoas a fazer isso e isso foi um aprendizado enorme para mim, porque não adianta você impor o movimento para o outro, porque como você bem trouxe aqui, é um movimento da alma, a pessoa precisa estar sensibilizada e aberta para aquilo, porque senão a mágica, né, não tem mágica nesse processo todo, é um processo de despertar. Se eu estou relutando no despertar, não adianta alguém vir aqui me forçar para despertar na marra. E aí o outro ponto é, vale lembrar, eu gosto sempre de ressaltar isso também do lugar de terapeuta, que a constelação é uma ferramenta, é uma profissão como outra qualquer, e que vai depender da empatia e da conexão entre o terapeuta, facilitador e o cliente. Por quê? Porque eu costumo comparar assim, você já deve ter recebido uma indicação de um dentista que alguém adorou e você foi lá e de repente não gostou. Sentiu aquele dentista com a mão mais pesada, sentiu aquele dentista, sei lá, com a mão muito leve, não gostou. Porque depende, tem uma coisa chamada ressonância, que é um dos princípios básicos do pensamento sistêmico, que a gente não pode negligenciar. Várias pessoas chegam para trabalhar comigo falando, não, já fiz constelação e não gostei. Mas isso não significa que tem um problema com a técnica constelação. Isso foi aquela ressonância, aquela conexão entre aquele cliente, aquele facilitador naquele espaço-tempo. Porque também o espaço-tempo muda, gente, né? O tempo vai passando e, de repente, aquele movimento se acomoda de alguma forma e abre a possibilidade para um novo olhar. Então, são essas 2 ressalvas que eu queria deixar claro, porque, às vezes, a gente trata a constelação como uma coisa só. E não, a constelação está muito ligada com aquele facilitador que está envolvido, como você falou assim, aquele facilitador ele é a bagagem do resultado de tudo que ele experimentou. Tem facilitadores, infelizmente, que eu conheço, que fazem um curso no final de semana, acham que já estão bombando de fazer constelação, e assim como você, eu também estou aquela aprimoramento contínuo, né? Estou dando aula e estou tendo aula ao mesmo tempo, porque eu acho que é um processo em construção. Então, as generalizações, como bem diz a PNL, empobrecem toda a experiência. E aí eu queria trazer uma outra perspectiva, a gente está aqui faltando só 12 minutinhos para a gente terminar. Eu queria trazer aqui uma outra perspectiva também da minha visão sobre advogado. Várias pessoas já me perguntaram, veio essa pergunta também, por que eu, que não sou advogada, faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, tanto do Rio quanto da Barra, enfim, conectada com você aí em Santa Catarina. Eu sou vice da do Rio, né, Silvia? Você é vice do Rio também, e eu tô sempre de olho aí na Comissão de Santa Catarina também. Mas, enfim, Eunice, eu queria levantar uma perspectiva e que você comentasse sobre isso. Para mim, o advogado é aquele que é lembrado e que é procurado, geralmente, quando a pessoa está em apuros. Algumas pessoas procuram de forma preventiva, é verdade, mas a sensação que eu tenho é que a pessoa está com problema, está com um problemão no colo, precisa de um advogado para resolver esse problema. Então, a minha visão de leiga de fora do direito, né, como não advogada,
fico sempre achando assim, o advogado é aquele que absorve o lixo, entre aspas, das pessoas. A pessoa está com um problema e ela quer terceirizar aquele problema, porque fugir da autorresponsabilidade é um padrão da nossa sociedade ainda, né? E aí ela vira para o advogado e fala assim, toma aí, resolve isso para mim. Você percebe mais ou menos isso também? Porque a minha perspectiva sobre como eu posso contribuir com isso é também ajudar o advogado a lidar com essa situação e sair desse lugar meio de ralo do sistema, né? Onde todo lixo vem até você e você tem que digerir isso. Então, o cuidado com o advogado e fortalecer o advogado para que ele tenha consciência das ressonâncias, como a gente falou, e a partir disso se colocar num outro lugar e ele se liberar dessa função de absorver, né, o lixo de todo um sistema, eu acho que são fundamentais também nesse processo. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Perfeita a sua colocação, você vê isso mesmo. A gente tem essa função intrínseca mesmo, né? Então, para mim, esse conhecimento me ajudou principalmente nesse sentido de deixar de ser esse lixo, né? E, logicamente, que as pessoas se incomodam um pouco, porque elas veem no advogado, eu assino uma procuração para você, você me representa, você representa os meus interesses, aquilo que eu falei no início, né? Então, como a cliente me falou, foi um balde de água fria. É uma mudança de perspectiva que nós, sim, temos bastante resistência, inclusive com o cliente, que ele espera de nós o que ela esperava que eu dissesse. Ah, tá bom, vamos lá, vamos fazer um processo, então, em que ele vai ser obrigado a buscar e tarará, no horário. E eu falei, só que a gente sabe que isso não quer dizer que vai ser cumprido, como eu falava inicialmente, né? Então, com todo esse meu aparato já de experiência, né, há mais de 20 anos já advogada, eu consigo saber e colocar isso para o cliente. Você tem essa escolha, né, nesse caminho, ou você pode ir por um caminho em que, né, se trabalha a possibilidade de resolver a questão de forma consensual, né? E esse é o convite que é feito, tanto que a psicóloga que me encaminhou, né, ela sabe dessa minha postura e me encaminha. Eu, inclusive, nem a conheço, sou até muito grata a ela, né, porque ela me recomenda seguidamente por confiar no meu trabalho, no sentido de eu não inflamar aquele litígio. Então, para nós, é muito fácil a gente ser capturado nisso, por isso tem tanto histórico de advogado que às vezes é assassinado pelo cliente, né? Acontece, tem advogado que adoece, tem muito advogado doente. Então, para mim, esse movimento dentro da ordem, eu realmente considero diretamente proporcional à saúde mental dos advogados, né? Se eu conseguir que os meus colegas, né, os meus pares, tenham qualidade de vida e consigam ficar no seu lugar, no sentido, até aprendam sobre as ordens da ajuda, né, que é fundamental para mim, foi um grande ganho quando eu compreendi as ordens da ajuda, que é algo que eu vou compreendendo diariamente, porque, gente, é muito fácil sair do lugar, né? Então você precisa perceber que você foi para sua criança. Quando você teve o impulso de querer salvar, né, ou ficar indignado junto com o cliente, perceba que isso não é algo que você está trabalhado dentro de você, que você se confundiu com isso. E não é saudável para ninguém. E não é saudável para você, quiçá para o outro. Então, isso para mim é fundamental. Então, a autoconsciência, o autotrabalho, né, o autorrespeito. Respeite-se também, porque quando você não respeita o outro, é porque você primeiro não está se respeitando, né? Então, permita que o outro seja só o outro. Né? Porque quando a gente olha sobre essa perspectiva, é tão bom, né, Silvia? Eu tenho um monte de lealdades ao meu sistema que eu desconheço. O outro também tem. Então, ele não está agindo porque ele quer me machucar, ele não está agindo. E esse modus operandi é que vai aliviando e vai tirando atenção. E nós, advogados, o nosso papel nesse movimento em prol da cultura da paz, desse avanço, né, da cultura de litígio, dessa evolução, é justamente por isso, Silvia, porque primeiro chega na gente, advogado, defensor público, né? E quando a gente consegue sair desse lugar que é muito pesado, né? De que tem que salvar, tem que se indignar junto, compreende que é do cliente aquilo ali, fica com ele aquilo que é dele. O grande desafio nosso, eu acho que é um dos lugares mais difíceis de exercer a postura sistêmica e de ficar nesse lugar. E a gente é tão achincalhado, tão, né, o tempo todo. Mas para nós é o maior desafio, porque as pessoas, elas não esperam isso, elas esperam que o advogado
diga que vá salvar, ou que vá se indignar, ou vá brigar por ele, né? E devolver para o cliente a sua autorresponsabilidade. Gente, o brasileiro adora ficar na vítima, né? Então, o lugar da vítima é o mais quentinho. Ah, tá, constelação é uma solução mágica. Se isso vai resolver, então eu quero. Quer dizer, eu não preciso me implicar. Isso vai resolver? Não, né? Então, é tudo isso, né, Silvia, que precisa ser considerado. Por isso que começando essa live com você, sei que as meninas vão dar continuidade aí, mas eu acho que era importante trazer, né, começar a construção desse conhecimento que você está dando oportunidade de ser transbordado na sua live, né? E eu não sei se você vai deixar salvo, né, para as pessoas assistirem no IGTV, que é importante, né? Quem quiser disponibilizar para outros, eu acho que vai ser muito rico, né, Silvia? Não sei se eu... Deixar salvo, quem gostou vai compartilhando com todo mundo. Vou tentar salvar e colocar no YouTube também, porque eu acho que essa é uma outra possibilidade que eu estou experimentando, para que esse conhecimento não se perca, né? E é interessante que você está falando uma coisa, e aí eu, do lugar de terapeuta, também sou uma daquelas que indico, olha, acho que você devia ter um advogado sistêmico para lidar com essa situação, com esse contexto. E aí eu já recebo muitas respostas assim, eu conheço ele muito bem, ele não vai fazer isso, ou então eu conheço ela muito bem, ela não vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí é sempre bom lembrar que a gente não conhece a gente muito bem. A gente está nesse caminho de autoconhecimento. Nem a gente não se conhece tão bem assim. Então, como que a gente vai ter a ilusão de achar que conhece o outro tão bem assim? Né? Então, encontrar esse lugar da humildade mesmo, de reconhecer a nossa inconsciência na maior parte das coisas, e a partir disso poder fazer movimentos conscientes, isso é fundamental. Eu acredito muito nesse processo, por isso que eu acredito nessa integração entre terapia sistêmica e advocacia sistêmica, para que a gente, porque quem chega para o terapeuta geralmente chega com vários conflitos que demandam mesmo o conhecimento de um advogado. E aí, se o advogado está trabalhando nessa linha de vou ser seu pai agora nesse processo, vou assumir essa responsabilidade, vou brigar por você, acaba desconstruindo várias partes do trabalho que a gente faz de autoconhecimento, autorresponsabilidade, né, de expansão da consciência, para você buscar essa harmonia interior. Que eu acho que a base de tudo que a gente está falando, né, independente do lugar de advogado ou de terapeuta, é como que a gente pode estabelecer um ambiente de mais harmonia, que é o que todos nós queremos, acho que é o convite dessa transição planetária mesmo, como que a gente pode viver mais em harmonia com a gente mesmo e em todas as nossas relações. É isso mesmo. A saída é para dentro. Para dentro, pois é. Quarentena que nos diga, né? Que a saída é literalmente para dentro, para ficar dentro da gente mesmo. 2 minutinhos, Eunice, se você quiser fazer suas considerações finais, porque estamos aqui na contagem regressiva já. Então, tem outra coisa, Silvia, que eu acho fundamental, eu até falar rapidamente, é a questão de tem pessoas que nesse movimento, né, eu conheço as leis, eu sou sistêmica, mas na hora da prática, inclusive eu já tive essa oportunidade de perceber, né, busca o quê, né, o advogado ou o terapeuta, quando você não está bem posicionado, né, nisso, e não, sou sua amiga, não, você está procurando advogado é advogado sempre, né, desse lugar, e precisa haver o equilíbrio entre dar e tomar, né? Então eu vejo que já tive experiências nesse sentido de não pessoas se perderem, né, na curva na hora de estabelecer algo importante. E então eu reitero, né, a questão de que não adianta você conhecer as leis, né, ler sobre elas, enfim, sistêmicas, né, os princípios, pertencimento, hierarquia, equilíbrio, sem experimentá-los em si e perceber quando você está fora do seu lugar. Então, o autoconhecimento, gente, ele é fundamental. O caminho é para dentro, a saída para dentro. Ontem eu estava ouvindo ainda uma astróloga que eu gosto muito, Isabel Miller, ela falando, né, que esse eclipse lunar que está aí anunciando, já vou dizer, então todos vão ser muito mexidos para entrarem, né? O convite vai ser para dentro e muita gente precisa ir para esse lugar, porque só quando a gente vai para dentro que a gente começa a encontrar soluções e o novo caminho, né? E se abrir para o novo, né? Então, é assim, tá tudo certo, os astros estão aí, né, nos empurrando para o autoconhecimento e para quando a reconciliação, né? É um momento de reconciliação, e reconciliar pai e mãe internamente, né, Silvia, é fundamental. Então,
Vai cortar, Eunice, deixa eu te Tá cortar. bom. O Instagram vai cortar. Então, só lembrando, quem quiser a cartilha, manda direct para mim ou para a Eunice, que a gente vai disponibilizar isso para vocês. Amanhã, 9h30, temos Marília, que está aqui presente na live com a gente. Amanhã o papo de direito sistêmico vai ser com a Marília. Um beijo grande a cada um de vocês. Beijo, Eunice, muito obrigada.